Polícia e Ministério Público estão convencidos de que a maior facção criminosa do Brasil já entrou no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre Flamengo. Rubro-negro pode faturar uma bolada se Vinícius Júnior virar reforço do futebol saudita. Conto também sobre valores, a que terá direito o tricolor com a negociação de Juan de forma imediata. Para completar, quanto o Cruzeiro faturou com a arrecadação recorde do jogo do último sábado, vou te falar sobre a receita líquida. Tem também o Palmeiras tomando prejuízo com Bruno Tabata, o Juventude se tornando o algoz dos cariocas, Vitor Roque à venda no Barcelona, John Textor de olho em uma joia do Vasco da Gama, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e comentar sobre o que quiser, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Nessa segunda-feira tem Série B, com dois jogos super importantes, Guarani concorrendo, lutando contra o rebaixamento e recebendo o Vila Nova, que briga por vaga na Série A, vou de empate. Tem também Goiás e Ceará, dois times candidatos ao acesso, vou de novo empate. Mas se você já quiser fazer a sua fezinha para Libertadores da América nessa terça-feira, dois jogos envolvendo brasileiros. Tem Grêmio e Fluminense, vou de vitória do Grêmio. Tem São Lourenço e Atlético Mineiro, vou de empate. Essa partida ocorre na Argentina. Lembrando, para participar na 1xBet é super simples, tô deixando o link no comentário fixo. Você clica, faz o cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação envolve o Flamengo. A Lazio da Itália entrou na disputa pelo meia atacante argentino Carlos Alcaraz. O Flamengo chegou a fazer proposta oficial nos últimos dias para o Southampton de 18 milhões de euros na tentativa de fechar com esse jogador. A Lazio também está na parada. Já o Santos acertou a contratação de Wendel Silva, atacante brasileiro, 24 anos de idade, formado no Flamengo e que pertence ao Porto, empréstimo de uma temporada com opção de compra garantida. Autor de 2 gols em sua estreia no futebol brasileiro, Bright White tem deixado excelente impressão nos funcionários e demais jogadores do Grêmio. É que o dinamarquês é o primeiro a chegar para os treinos, o último a sair do campo e ele ainda passa um longo tempo dentro do clube antes de voltar para casa na academia. Houve, ao longo da última semana, gente do Grêmio que pedisse que ele desse uma segurada nessa rotina tão pesada com medo de lesões. Quero completar o giro de notícias contando que André Mazzuco é o favorito para assumir o lugar de Magrão no Internacional. O diretor esportivo do Colorado foi demitido depois do empate em 2-2 contra o Atlético Paranaense nesse domingo, e o André Mazzuco, que deixou recentemente o Atlético Paranaense, é uma das possibilidades. Bora falar agora sobre John Textor, de olho em mais um jogador de destaque no futebol brasileiro. A Eagle Football, empresa que administra os clubes do John Textor, está de olho em Ryan, atacante de 18 anos de idade do Vasco. Importante contar que essa negociação não envolveria o Botafogo, mas sim Crystal Palace ou Lyon. E o Ryan também está de olho, ou melhor, o Ryan também está na mira de outros clubes grandes do futebol europeu. O Chelsea da Inglaterra e o Sporting de Portugal monitoram esse jogador. Na atual temporada, 18 partidas e 1 gol marcado, não vem sendo tão bem aproveitado, inclusive vinha numa sequência de banco de reserva no último confronto contra o Fluminense, vitória por 2-0, ele entrou faltando 13 minutos. Antes de mudar de assunto, só contar que o Botafogo contratou o volante Paulo Gustavo, atleta de 19 anos de idade, que estava no sub-20 do Atlético Mineiro. Ele tem 10 jogos pelo time sub-20 do Atlético na atual temporada e pode estrear pelo Botafogo justamente contra seu ex-clube em partida do Campeonato Nacional. Tem só mais uma legal para contar. Essa envolve o Vasco. O Praxedes deve mesmo deixar o Cruz Maltino. Ele está muito perto de ser anunciado como reforço do Furacão. Fica por empréstimo com opção de compra. O Praxedes, que pertence ao Red Bull Bragantino e custava 420 mil reais por mês ao Vasco. Hora de falar sobre Vitor Roque, que está mesmo à venda. Pelo menos é o que garante o jornal Marca. Essa especulação existe há alguns dias. Só para lembrar, o Vitor Roque havia sido comprado pelo Barcelona por 73 milhões de euros.
6 primeiros meses no clube não funcionaram, a alegação é de que o Xavi não estava dando muito moral para ele. Pois bem, o Xavi foi embora, Hansi Flick foi contratado e todos imaginavam que a partir daí o Vitor Roque teria mais espaço. Mas o mercado aos poucos tem demonstrado a intenção de contratá-lo e o Barcelona não tem feito grandes exigências para a permanência do atleta até que surge a publicação desse jornal espanhol afirmando que o Barça topa emprestá-lo ou vendê-lo. Inclusive já teria sido feito um comunicado ao André Curi, representante do atacante brasileiro, a respeito dessa posição do Barcelona. O Barça pediria algo na casa dos 30 milhões de euros. Estou confessando para vocês que esse número é muito baixo para alguém que gastou recentemente 73 milhões de euros para contratá-lo do Atlético Paranaense. Entre os interessados, o Al Hilal, da Arábia Saudita, o Porto e a Lazio. Se a notícia se confirmar, tenho certeza que outros grandes clubes do mundo aparecerão. Vitor Roque é um dos principais jogadores jovens do mundo e escolheu o Barcelona em detrimento de vários outros grandes clubes europeus. Hora de falar sobre o Juventude, que virou o algoz dos cariocas. Clube gaúcho que já havia aprontado contra o Internacional na semifinal do Campeonato Gaúcho e eliminando o Inter também da Copa do Brasil, resolveu agora ser vilão dos clubes cariocas. Recentemente despachou o Fluminense da Copa do Brasil na fase de quartas de final. Já no Campeonato Brasileiro venceu o Vasco, venceu o Flamengo, venceu também o Botafogo. A vitória contra o Botafogo nesse final de semana 3-2 dentro de casa. Já havia batido no mesmo estádio o Alfredo Jaconi em casa, o Flamengo por 2-1 e o Vasco por 2-0. É só importante fazer a ressalva de que no turno, o Botafogo enfiou 5-1 no Juventude, jogando como mandante. Já o confronto entre Fluminense e Juventude do primeiro turno terminou empatado em 1-1 no Rio de Janeiro. Só para arrematar em relação ao Juventude, time cuja folha é a menor do Campeonato Brasileiro, ainda assim o Juventude faz boas campanhas, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tomou prejuízo com Bruno Tabata. O meio atacante não é mais jogador alviverde, foi vendido para o Internacional, operação de 2 milhões e 200 mil dólares ou 12 milhões e 100 mil reais. O Palmeiras mantém 20% do valor de uma venda futura, o Internacional fica com 80%. Também está combinado que o Palmeiras fica com 20% da mais-valia, ou seja, do lucro que o Internacional terá, imaginando uma próxima venda. De qualquer forma, dá para dizer que a passagem do Tabata pelo Palmeiras gerou prejuízo. Ele havia sido comprado em agosto de 2022 do Sporting por indicação do técnico Abel Ferreira por 5 milhões de euros. Ou 26 milhões de reais. Você compra por 26, vende por 12 milhões e está tomando um prejuízo bastante importante de 14 milhões de reais. Só para completar em relação ao Tabata, atleta que com a camisa alviverde disputou 32 partidas, fez 2 gols e 1 assistência. Tem mais uma informação importante em relação ao Palmeiras. Dudu havia sentido a panturrilha, foi ausência do confronto contra o Flamengo no fim de semana e será assim nos próximos dias, tempo de recuperação para essa lesão de pelo menos um mês, fica de fora dos jogos de ida e volta contra o Botafogo na Libertadores da América. Hora de falar sobre o Cruzeiro, quero atualizar vocês em relação à receita espetacular do último sábado contra o Atlético, empate em 0-0 no Mineirão, por uma arrecadação bruta de 4 milhões e 800 mil reais, tudo graças aos mais de 61 mil torcedores no estádio. Pois bem, o boletim financeiro desse jogo, enfim, foi divulgado e a gente constatou que as despesas totais foram de 1 milhão e 88 mil reais. A esse valor a gente acresce 188 mil de aluguel que é pago à Minas Arena, ou seja, sobraram para o Cruzeiro 3 milhões e meio de reais, uma das maiores arrecadações líquidas em partidas disputadas no Campeonato Brasileiro de longe, a maior da história do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Só a título de comparação, esses 3 milhões e meio de reais equivalem a quase metade do que o Cruzeiro havia arrecadado até então em todas as outras 9 partidas como mandante do Campeonato Nacional. A soma do Cruzeiro nesse momento é de a soma de todos os 10 jogos como mandante, o valor líquido é de 9 milhões 872 mil reais, uma arrecadação média de 987 mil, e certamente esse número vai subir porque o Cruzeiro tem conseguido levar bastante gente para as partidas em seu estádio. A saideira sobre a Raposa, o Cruzeiro informou nessa segunda-feira a realização de 5 inscrições novas na Sul-Americana, era o permitido, não dava para inscrever mais do que isso. Cássio, Matheus Henrique, Wallace, Caio Jorge e Lautaro Dias foram os escolhidos. O Peralta e o Jonathan, recentemente contratados, ficam para uma próxima fase,
desde que o Cruzeiro elimine o Boca Juniors. O confronto começa a ser decidido nessa semana, a primeira partida em Buenos Aires, a volta acontece no Mineirão na próxima semana. Bora falar agora sobre o Flamengo. Você sabia que o rubro-negro pode faturar até 150 milhões de reais com uma eventual saída de Vinícius Júnior do Real Madrid? Quero explicar em detalhes essa história. Tudo começa com a publicação do The Athletic informando de que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita está disposto a comprar o Vinícius Júnior do Real Madrid para colocá-lo no Al Ahly. A ideia é transformar o Vini numa espécie de garoto propaganda para a Copa do Mundo de 2034, que será realizada na Arábia Saudita. Pois bem, a ideia para que isso avance é convencer o Vinícius Júnior a aceitar uma proposta que lhe faria dono de um salário de 100 milhões de reais por mês. Hoje o Vinícius Júnior ganha na casa dos 10 milhões de reais mensais do Real Madrid, seria o mesmo que dizer que ele teria seu salário aumentado em 10 vezes. Contrato de 5 anos que faria do Vinícius Júnior um bilionário. Ninguém na história do esporte em todo o mundo faturou 100 milhões de reais por mês. Vinícius Júnior ainda não disse sim nem não. A partir do momento que o atacante brasileiro se posicionar, se falar de forma afirmativa, esse fundo de investimento saudita vai iniciar tratativas com o Real Madrid, aí que é a parte que interessa ao Flamengo. Rubro-negro tem direito a 2,5% do valor de qualquer negociação que envolva o Vinícius Júnior até o fim da sua carreira, graças ao mecanismo de solidariedade. O Vini jogou dos 12 aos 18 anos no Flamengo, por isso esse percentual. 2,5% numa operação de 1 bilhão de euros, ou 6 bilhões de reais, valor da multa rescisória do atleta com o Real Madrid, asseguraria ao Flamengo 25 milhões de euros, ou 150 milhões de reais, uma baita grana para ajudar ainda mais o rubro-negro. Só para completar sobre o Fla, várias informações importantes. O Conselho de Futebol se reuniu nesta segunda-feira para discutir contratações. Não se descarta a chegada de um lateral esquerdo e também de um atacante, especialmente por conta das lesões graves do Matias Vinha e do Everton Cebolinha, que não jogam mais nessa temporada. Já a Atalanta subiu a sua proposta pelo lateral direito Wesley. A nova oferta de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. A tendência é que o martelo seja batido. Isso significa dizer que o Flamengo terá direito a 96 milhões de reais garantidos e mais 24 milhões em objetivos que são bem plausíveis. E a saideira sobre o rubro-negro, Lohan deve ter nos próximos dias um anúncio da sua renovação de contrato. Lohan, que foi encostado no Flamengo até que estendesse seu vínculo, o novo contrato deve ter 5 anos de duração. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. Polícia Civil e Ministério Público têm certeza de que a maior facção criminosa do país já entrou no Corinthians. Só para resgatar, na quinta-feira da semana passada, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, foi o primeiro a falar sobre o tema. Ele demonstrou preocupação com a informação de que o Corinthians estava cedendo a essa facção criminosa que tem uma atuação muito forte em São Paulo. Conversei com uma pessoa que investiga de perto o caso VaideBet, aquele pagamento de comissão de 25 milhões de reais, e a pessoa assegurou que já há indícios fortes da entrada desse grupo organizado de crime no Corinthians dentro do Parque São Jorge. Só para, antes de explicar um pouquinho mais essa história, deixa eu só voltar na questão que envolve a VaideBet. O Corinthians se acertou com a VaideBet para o maior patrocínio master da história e decidiu pagar 25 milhões de reais ao Alex Cassundé pela intermediação. Cassundé, que recentemente, em depoimento à polícia, afirmou que não intermediou nada e nem fez esse pedido. Depois, a polícia constatou que uma grana que entrou para o Cassundé foi repassada por uma empresa laranja. E essa empresa se comunicava através de transferências bancárias com outras empresas dessa instituição, dessa facção criminosa, que é utilizada para lavagem de dinheiro. Foi o start para essa investigação interna. A polícia e o Ministério Público também constataram que 3 pessoas muito próximas ao Augusto têm ou podem ter ligação com o crime organizado. Uma delas, braço direito do Augusto, está lá para todo e qualquer trabalho, seja do trabalho de segurança, para o trabalho do dia a dia, de pagamentos. Uma segunda pessoa que o auxiliou durante a campanha com investimento e também mais recentemente com contratação de atletas. E uma terceira pessoa que já teve associação a um outro clube de futebol, não da cidade de São Paulo, mas de uma cidade adjacente. Esse clube tem bastante ligação com a maior facção criminosa do país. Diante desse cenário,
está sendo feita uma investigação e a preocupação dentro do Corinthians é de que a facção criminosa tome conta e o negócio se torne irreversível. E em meio a tudo isso, nessa segunda-feira, há uma reunião do Conselho Deliberativo em que será pedido uma investigação do Augusto Melo, para que isso possa eventualmente se transformar até num pedido de impeachment, tudo por causa do pagamento dessa comissão a vai de bet. As investigações da polícia prosseguem e existe um risco grande também de o Augusto sofrer o impeachment. Quero falar agora sobre o São Paulo, que está perto de anunciar a venda do atacante Juan. Atleta formado na base do clube, 22 anos de idade, ele, assim como o Wellington, já assinou um pré-contrato para se tornar reforço do Southampton na próxima temporada. O vínculo dele se encerra em 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, ele se muda para o clube inglês. Mas o Southampton fez uma oferta oficial ao São Paulo de 900 mil euros ou 5 milhões e 400 mil reais para liberação imediata. A ideia do Southampton é emprestar o atleta para um time turco chamado Göztepe, por sinal, né? E ele ficaria no Göztepe por 2 temporadas antes de ser aproveitado no Southampton. O São Paulo está cogitando seriamente aceitar essa oferta, embolsa 5 milhões e 400 mil e abre mão de ter o Juan daqui até o fim do ano. Juan que perdeu bastante espaço depois do anúncio desse acerto com o Southampton. O time inglês também ofereceu 2 milhões e meio de reais para levar agora o Wellington. O São Paulo já descartou essa negociação, entende que o Wellington precisa ficar até o fim da temporada. A saideira sobre o São Paulo, Moreira, que se contundiu no confronto contra o Atlético Goianiense, para falar a verdade não foi uma lesão, e sim câimbras, vai ficar à disposição para as próximas partidas. Na Itália surgiu nas últimas horas a notícia de que o tricolor reabriu conversas com o Juan, zagueiro revelado no Grêmio, que está jogando no futebol italiano, não tem sido muito aproveitado, poderia ser uma alternativa do tricolor para reforçar seu sistema defensivo. E você, curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra. Tchau!